Leituras de maio. Em maio foi o mês que eu voltei a ler mais. Ou melhor, não foi mais. Eu, em termos de quantidade de livros, li mais próximo daquilo que é o meu normal de ler. Li coisas muito diversas. Li algumas coisas interessantes, umas mais do que outras. E li bastantes livros para o Sci-Fi Challenge. Não sei o que é que eu queria dizer, mas prometo que atrapalhei-me. O mês começou com a leitura do The Wild Robot, do Peter Brown. É um livro infantil-juvenil que eu disse que ia ler para o Sci-Fi Challenge e que foi um livro interessante. Fala de um robô, a Ross, que se vê numa ilha sem humanos e tem que se adaptar à vida na ilha. É muito interessante. Não sei para que idade é que ele é recomendado. Eu acho que se tivesse lido esse livro quando tinha 10, 12 anos, que eu achava que era a idade recomendada para esse livro, algumas das questões abordadas no livro talvez me fizessem algumas comissões no cérebro, mas lá está, isso depende sempre de se for uma leitura acompanhada, se não for uma leitura acompanhada, depende também, pronto, depende de muita coisa. Foi um livro que eu gostei de ler e vou ler o segundo, não sei quando, mas vou ler o segundo. A única coisa que talvez não tenha gostado tanto no livro foi o ritmo, que por vezes era um pouco repetitivo, mas por outro lado estamos a lidar com uma máquina, não é? Estamos a lidar com um robô. Portanto, talvez a parte da repetição seja ligeiramente intencional. Ou então, não façam como eu, que é ler o livro todo de uma vez, mas ler um capítulo por dia e a repetição se calhar já não fica tão acentuada. Depois reli o Drácula do Bram Stoker para a leitura conjunta do Drácula organizada pela Ana da Anatomia do Livro. Obviamente que gostei do livro, não fosse estar a ler o livro pela terceira vez no espaço de nem 2 anos. Portanto, faz sentido que tenha gostado. O Homem Invisível do H.G. Wells foi mais uma leitura para o Sci-Fi Challenge. Eu tinha bastante curiosidade em conhecer o Griffin e conhecer a sua história, como é que ele se tornou o Homem Invisível. Não posso dizer que tenha sido uma leitura favorita por diversas e variadas razões. Talvez eu não goste muito da escrita do H.G. Wells. Mas tenho curiosidade em ler estes clássicos e eu queria mesmo conhecer a história por trás do Homem Invisível. E agora já posso dizer que já o fiz. Acho que é interessante uma pessoa conhecer os clássicos que moldaram ou que moldam personagens tipo que aparecem depois noutros tipos de mídia. Daí eu ter tido curiosidade em conhecer como é que era o Griffin da história original. Também para o Sci-Fi Challenge eu li a trilogia Nicopol do Enki Bilal. Isto são 3 livros: A Feira dos Imortais, A Mulher Armadilha e Frio Equador. Esta BD passa-se numa Paris distópica, por acaso em 2023 que começa a ação da história, mas pronto, não há um 2023 igual ao nosso 2023, até porque em termos de tecnologia e outras coisas não estamos lá ainda, e não acredito que nos próximos 2 anos cheguemos lá, mas pronto, enfim. É também um mundo em que deuses como os deuses egípcios andam no meio de nós. Eu não gostava de viver neste mundo, mas eu adoro este mundo criado por Enki Bilal. Pessoalmente gosto mais dos 2 primeiros volumes do que propriamente do último. No segundo volume, A Mulher Armadilha, conhecemos Londres e Berlim, acho eu. Se não é Berlim, é uma outra cidade na Alemanha. No Frio Equador conhecemos África do Sul. Acho que é isso. Para quem gosta de distopias e gosta de banda desenhada é fantástico. Para quem gosta de banda desenhada de ficção científica é também fantástico. A arte do Enki Bilal é fenomenal. E recomendo que, se alguma vez verem alguma coisa dele por aí, pelos escaparates,
parem e escutem. Não, neste caso é folhear o livro, descobrir como é que é, e por aí fora. Eu recebi este livro nos meus anos e aproveitei para ler agora em maio para o projeto do João na Cama com os Livros, no projeto que ele tem de ler 12 autores portugueses. O autor de maio era o Mário de Carvalho e eu fui reler A Inaudita Guerra da Avenida Gago Coutinho, que eu já tinha lido quando andava na escola, portanto há muitos anos atrás, e fui conhecer as outras histórias deste livro. Gostei bastante da escrita do autor, gostei do sentido do humor dele, e já vou ter que encontrar mais livros do senhor um dia destes. Era para ter sido uma leitura de abril, mas só foi terminada em maio. Foi o conto Nicholas Sire and the Creature in the Case, que está neste livro que se chama Across the Wall, do Garth Nix, e que faz parte daquela série que eu ando a ler, que se chama Abhorsen. Não acho que seja a história mais relevante da série toda, porque é apenas uma história que liga o terceiro livro da trilogia e o quinto livro, que se chama Golden Hand, que eu deveria ter lido em maio, mas foi uma leitura que vai transitar para junho. Depois já vos mostro o livro. Não li os outros contos, irei ler noutra altura, mas não foi desta vez. Um conto de Batman, Gotham, 1889. Este foi um livro que a Olga me ofereceu pelos meus anos, e para além de ser um conto, para além de ser Batman, que é bom, para além de ser uma história alternativa, sim, uma história alternativa do universo Batman, porque é como se o Batman estivesse na época vitoriana. Ele vem conhecer a Europa, e quando regressa à casa começam coisas estranhas a acontecer em Gotham City, a cidade de Gotham, e que se desconfia que o Jack o Estripador está nos Estados Unidos, na cidade de Gotham. O que é que isso terá a ver com o Batman? Vão ter que ler para descobrir. Gostei imenso de ler este livro. Para além disso tudo, o Mike Mignola. Mike Mignola é fixe. Eu gosto imenso da arte do Mike Mignola e, no caso deste livro, funciona muito bem. E depois a sugestão que o Batman poderá ter sido aprendiz do Sherlock Holmes também foi uma coisa que eu gostei bastante. Entre outros personagens, mas pronto, Sherlock Holmes. Mais uma prenda de aniversário que eu aproveitei para ler em maio. É o Fragments of Horror, do Junji Ito. É um livro de contos e um livro de mangá. Eu gostei. Eu não tenho lido muitas coisas de horror asiáticos. Por acaso acho que tenho lido, tem sido sempre japonês. É um tipo de horror diferente ao tipo de horror diferente do tipo de horror que eu costumo ler. A frase que eu disse foi extremamente confusa. Mas vamos continuar. E não sei porque eu tenho a ideia que o horror japonês parece que quando nós estamos a ler se consegue enfiar por baixo da nossa pele e fazer-nos ali uns arrepios frios, assim, puxar um bocadinho às vezes mais para o nojo, outras vezes para o muito, muito incómodo. Eu gostei bastante. Vou querer ler mais coisas do Junji Ito. Acho que começou aqui um novo vício. Depois li o Power of Darkness, que... ver se eu não me atrapalho a dizer o que é isto. The Lost Version of Dracula. Basicamente, o Drácula, há muitos anos atrás, quando foi publicado, foi traduzido para islandês. Quando foi traduzido para islandês, a tradução... que as pessoas podiam achar que era uma tradução igual, que o livro seria igual ao Drácula. Só que não. Esta tradução foi recentemente descoberta e foi traduzida novamente para inglês. E o que encontramos não é propriamente um livro fiel ao Drácula do Bram Stoker.
mas ligeiramente modificado. É assim, em termos de valor literário, gosto mais do Drácula do Bram Stoker. No entanto, foi interessante ver as diferenças. Confesso que me foquei mais na parte em que se passa no castelo do Drácula e menos na parte em Londres, porque a parte no castelo do Drácula é muito maior do que a versão do Stoker. Cheguei ao final do livro, não foi um livro que eu tenha gostado de ler. Não foi assim uma coisa que... Ai, tive um prazer imenso. Não. Mas eu tinha curiosidade em saber mais coisas sobre esta versão perdida do Drácula e pronto, a curiosidade foi satisfeita. Se estive a perder tempo ou não, não. Eu tinha curiosidade, agora já não tenho. Depois li uma BD, que faz parte de uma série que eu quero ler bastante. E eu fui ler esta BD para ver se me incentivo a continuar o primeiro volume da série em livro, que eu supostamente comecei este ano, mas ainda não terminei. A série chama-se Rivers of London e eu li Bodywork. Rivers of London é do Ben Aronovich e é uma série de fantasia paranormal em Londres, em que nós temos um agente da polícia, que é o Peter Grant, que tem... Eu não percebo muito bem o que é que ele tem, mas ele faz parte de uma força especial que lida com... Aliás, ele é um feiticeiro, ou mago, como queiram chamar, e fazendo ele parte da polícia, ele policia as coisas estranhas que acontecem em Londres. E algumas das coisas com que ele tem que lidar são divindades dos rios de Lisboa, não de Londres. Por acaso de Lisboa também era fixe a ver. Mas estes são todos casos de e em Londres. Eu gosto desta série. Fez-me lembrar um bocadinho uma outra série que eu gosto bastante, que é o Dresden Files. Talvez por algumas coisas de humor serem na mesma onda, mas em vez de serem nos Estados Unidos, são em Londres. Este que eu li Este que eu li foi uma história que existe em banda desenhada, existem várias, que não são uma adaptação daquilo que existe em livros, são outras histórias que foram mesmo escritas para banda desenhada. Li este livro, que se chama O Dia Antes da Revolução e Outros Contos, da Ursula K. Le Guin. É da Barricada de Livros, uma editora anarquista. Sabiam que em Portugal existia uma editora anarquista? Eu também não sabia até comprar este livro. Os contos que estão neste livro é O Dia Antes da Revolução, que é um conto que faz parte do universo Os Despojados. Basicamente, fala sobre uma personagem relevante para o movimento que existe nos Despojados, mas a pessoa pode ler Os Despojados sem ter lido este conto e pode ler este conto sem ter lido Os Despojados. O segundo conto é Aquelas que Abandonam Omelas, que é um conto que é dado nas escolas nos Estados Unidos e que fala sobre questões muito, muito interessantes. E o 9 Vidas, que eu por acaso já tinha lido em inglês numa outra antologia de contos da autora. Recomendo imenso este livro e esta tradução e estes contos. O Dia Antes da Revolução é o meu favorito destes três. Apesar de aquelas que abandonam Omelas também é extremamente interessante, mas definitivamente O Dia Antes da Revolução é fantástico. Pensar que esse conto foi escrito em 1974. Enfim, recomendo imenso. A última leitura do mês... Este livro é fantástico. The Steampunk Bible. Escrito pelo Jeff Vandermeer e pelo S.J.
pela S.J. Chambers. Ora, este livro não é propriamente um livro não é um romance, é um livro de não ficção sobre o movimento steampunk. E vai-nos falar das várias frentes do movimento steampunk, não só as influências literárias, como as influências estéticas, como as influências mais na área do arts and crafts, na parte mais de arte, e como todas elas, ou até mesmo na moda, como todas elas existem e às vezes estão correlacionadas e outras vezes não, o que é extremamente interessante. Portanto, existe mesmo uma filosofia por trás de algumas coisas criadas dentro do movimento steampunk ou com a estética steampunk, e há outras que são puramente estéticas. Portanto, é uma questão de imagem, ou como quero chamar. Foi extremamente interessante ler algumas destas partes. Confesso que houve outras que não me interessaram muito e que acabei por passar um bocadinho, ler assim um bocadinho na diagonal. Este tipo de livros de não ficção, às vezes faço isso, admito. Nem sempre leio o livro de fio para ver, não ficção, óbvio. Gostei muito de quando falam da parte mais literária, portanto, das inspirações literárias, de autores, a parte deles de ficção científica do século XIX, séculos XVIII e XIX, H.G. Wells, o Jules Verne, até o próprio Edgar Allan Poe. Gostei também da parte em que fala de alguns álbuns de banda desenhada que também foram relevantes para o espalhar a palavra do steampunk, ou pelo menos a estética do steampunk. Perdeu-me um bocado depois quando entrou mais na estética de objetos, porque não era aquilo que eu estava, não era aquilo que eu queria saber em relação ao steampunk. Mas fica aqui a referência se alguma vez quiser saber mais coisas sobre o steampunk. Em termos de moda também é interessante. Nem tudo é só corpetes, apesar de poder ser, não tem que necessariamente ser. Desenhos fixes, filmes, sejam de animação ou não, coisas que são feitas nos dias de hoje, apesar deste livro já ser de 2000 e troca ao passo, 2013, salvo erro, portanto já não está propriamente atualizado, mas não deixa de ser uma coisa interessante. Foi interessante descobrir mais coisas sobre steampunk. Não recomendo a pessoas que vejam mal, porque uma das coisas que me fez não ler o livro de Philippa Viu foi exatamente a letra ser um bocado pequena e desconfortável para estar a ler. Mas lá está, isto é mais um livro de consulta ou de coffee table do que propriamente um livro para ser lido de Philippa Viu. Eu é que gosto de vez em quando de ler assim coisas deste género. Um livro que eu não terminei foi O Miúdo, do Arkady Boris Strugatsky. E porquê que eu não terminei de ler este livro? Bom, primeiro porque eu estava a ler o livro e faltam 16 páginas ao livro. Não ainda por cima não são consecutivas, são páginas que vão intercalando, que vão faltando. Há aqui um problema de impressão, como por exemplo, este então é o meu favorito. Estarmos a meio de um capítulo e de repente repetir as páginas do início. Fantástico. É logo ótimo. Por outro lado, eu continuei a ler, continuei a insistir com o livro. Sei que me falta alguma informação pelas 16 páginas que faltam. Mas também fui pesquisar e fui tentar ver se consegui encontrar o livro em inglês, mas não consegui encontrar. Consegui encontrar quase todos os livros desta série, que isto faz parte de uma série escrita pelo Strugatsky, mas este em específico não encontrei. Em inglês, ele chama-se Space Mowgli, portanto isso também dá-vos uma ideia sobre o que é. E que era o título que os autores tinham a intenção que fosse. É uma obra escrita por russos e eu estou a gostar de conhecer esta veia de ficção científica dos anos 70,
que é ligeiramente diferente daquilo que é mais conhecido e que nos chega mais dos americanos e dos ingleses. É interessante ler ficção científica que não seja apenas só anglófona. E vou continuar a ler, obviamente que nunca vou conseguir ter uma ideia completa da história porque me faltam páginas, mas felizmente são só 16 páginas e logo no início. Portanto, este livro tem menos de 200 páginas, eu vou mais ou menos a meio, portanto é uma questão de eu continuar. O outro livro que eu comecei, mas que não terminei, foi o Golden Hand, do Garth Nix, que é o último livro da série Abhorsen. Até novembro deste ano que irá sair uma prequela, mas eu penso que o arco principal vai ficar fechado com este livro. Acho que sim. Eu depois conto-vos quando ler o outro. Foram estas leituras que eu fiz durante o mês de maio. Se li livros da Couve, eu acho que não li nenhum livro da Couve. Se li... o livro do H.G. Wells, li também para o projeto de ler os clássicos 2021 da Barbara Reviews Books. Esqueci-me de dizer quando estava a falar no livro. E é isto. Vamos ver se eu continuo a ler mais livros para o Safia Challenge. O que é que andaram a ler durante o mês de maio? Digam-me nos comentários e até o próximo vídeo.